Sistema Rural de Comunicação vai conversar agora com a caicoense Érica Lucena, ela que é médica psiquiatra, e com o seu esposo Francisco Pascoal Júnior, também médico psiquiatra, que é natalense inclusive, né? Eles moram há 13 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma região que, infelizmente, nos últimos dias vem sendo muito castigada aí, pelas fortes chuvas. Todo o Brasil está acompanhando esse cenário. Uma coisa a gente vê pela televisão, lê pela internet, outra coisa é quem está realmente morando lá em Porto Alegre e nas regiões onde as chuvas estão castigando. Érica, que seja bem-vinda aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Como está a situação para quem mora realmente hoje no seu estado? Bom dia. Bom dia, então é um prazer, né, estar conversando com o caicoense, né, apesar de ser uma situação, né, difícil, agora que a gente vai comentar, então na vida real tá bem pior, né, eu posso te garantir. Então como você comentou, eu sou médica psiquiatra, a gente tá, na medida do possível, se voluntariando, né, para ajudar o pessoal, presencial, online, porque foi, né, todo mundo foi pego meio de surpresa, assim, né, já a nossa região aqui do Rio Grande do Sul, eu tô em Porto Alegre, resido em Porto Alegre, mas assim, todo o estado é caracterizado por ter fortes chuvas, tempestades, né, a gente já tem enfrentado, principalmente nesses últimos anos, algumas tormentas, assim, né? Mas dessa vez passou do esperado, é tanto que está causando toda essa repercussão, né? E, assim, é importante frisar que não é só as comunidades pobres, tá, gente? Assim, por exemplo, os maiores empresários daqui que tem casa ali na beira do Guaíba foram os primeiros atingidos, né? Então, tá realmente bem difícil, a gente tá, inclusive agora, os insumos básicos estão acabando, então se parou, né, em algumas regiões já não tem água e energia há alguns dias, e aos poucos está paralisando a água de todos os locais, porque as bombas não dão conta, né, tá invadida por água, por exemplo, e aí tem que se desligar para não dar uma repercussão maior elétrica, né. Estradas destruídas, então não chegam caminhões, né? A parte rodoviária está praticamente fechada, aviões não entram e nem saem, o aeroporto está fechado até segunda ordem. Estava vendo agora a Fraport, que é quem administra a empresa aérea aqui, no aeroporto, até o fim do mês. Então você imagina, assim, a gente está bem receoso do colapso, né? Apesar de estar do colapso, eu falo até de alimentos, dos insumos básicos. A água nos supermercados, hoje a realidade não tem. Abre um pouco, abastece um pouco, a gente tem fortes redes de supermercado aqui, mas mesmo assim não está dando conta, né? Muitas pessoas compram para doar, sim, mas está faltando para quem está doando também, né? Infelizmente. A parte de gasolina, eu mesma fui tentar abastecer meu carro, não tem, os 3 postos que eu fui estavam fechados. Então essa é uma dura realidade e assim, recém começou, né? A gente está ainda mais pavoroso ainda porque tem previsões de mais chuvas nesse próximo fim de semana. Então, vamos ver, né? Érica, para quem mora na sua região, imaginava que um dia isso viesse a acontecer ou foi todo mundo pego de surpresa? Pois os historiadores vêm, né, mostrando que a maior cheia que houve aqui na história do Rio Grande do Sul foi em 1941, que invadiu uma determinada área da cidade, que é o centro, né, que fosse a cidade, o centro ali até uma determinada parte, e que por isso foram feitos diques de proteção, né, paredes assim, para meio que fazer de muro, né, em uma determinada região que chegou naquela época, né? Então, assim, imaginava-se que, se houvesse uma outra cheia, chegaria ali e aqueles diques iriam dar conta. Mas isso passou já faz tempo. Então, destruiu isso tudo foi invadido. Agora, antes, assim, eu não vou me recordar exatamente os números, tá? Mas eu sei que já passou dos 5 metros de aumento. Que antes o máximo era 13,2, que foi nessa enchente passada. Tá, então, nunca se imaginou isso, não está entre as previsões, já pelo que eu vejo o governador e o prefeito aqui do Porto Alegre, né, falando sobre
o que eles tinham feito de prevenções, né, daquela época, né, durante os governos, nunca se imaginou que isso pudesse acontecer, realmente. E os números, infelizmente, a cada dia que se passa, assustam, né? São quase 100 Sim. mortes, centenas de pessoas desaparecidas. É. E como é que as pessoas estão sobrevivendo, tentando sobreviver dessa tragédia? Pois é. E isso a gente sabe que são subnotificações, né? É um número geral que é uma estimativa, né? Então, assim, hoje a realidade na linha de frente, né? Bem na minha área e na equipe médica, que eu tenho conhecimento das pessoas, os resgates estão tentando até tirar as pessoas, algumas outras que não querem. Idosos, às vezes, se apegam ali ao imóvel com medo de ser roubados, não querem sair. Hoje mesmo eu estava vendo um resgate de uma idosa na Cidade Baixa, que foi invadido hoje, esse bairro, né? Foi solicitada a evacuação ontem à noite e hoje realmente a água chegou. E é uma área mais boêmia, assim, da cidade, tem bastante idosos morando também, né, no contraponto, assim, mas prédios altos até, mas eles estão resistindo a sair, então tem essa dificuldade. Animais, né, estão sendo resgatados de alguns locais que a família sai e não consegue levar muitas vezes. Muitas e muitas famílias saem apenas com a roupa do corpo, né, algumas, inclusive assim, crianças perdidas também, tem um abrigo que está praticamente concentrando crianças para até localizar os pais, então tem toda essa logística, assim, e com criança é um ponto mais delicado ainda, né, você pode imaginar. Então, até para tentar explicar para elas o que está acontecendo de uma forma mais amena, né, para elas entenderem, diminuir, vamos dizer assim, o risco de trauma, né, e por falar nessa questão, assim, de trauma, o trauma psicológico que essas pessoas estão vivendo, que muitas, eu não consigo mensurar para você quantas, perderam tudo, né. Érica, eu imagino que, além, no seu caso, por exemplo, além de tentar sobreviver dessa tragédia, também tem que ajudar as outras pessoas através da Exato. medicina, né? E acho que a saúde mental de quem mora aí está abaladíssima, né? Uhum. Como é que tem sido o contato seu com as pessoas? Então, isso é bem difícil. É difícil não se emocionar. A gente quer muito ver, assim, as crianças, às vezes, estão com os pais, mas assim, sem entender. Perderam todos. E não são, assim, eu friso muito porque as pessoas acham, né, que, porque eram famílias que estavam em zonas de risco. Não é. É dentro da cidade. É parte urbana. Um dos melhores bairros que é o Menino Deus, aqui em Porto Alegre, está invadido. E assim, a impotência, né? A impotência das autoridades, da gente, quanto equipe médica. É difícil. Algumas vezes, assim, agora eu não consegui me conter, né? Porque o dia todo tentando se conter. Mas é bem complicado. Onde é que você encontra força para poder realmente tranquilizar as pessoas? Pois é. Tem que ter muita resiliência, né, para isso. Uma força interna, você se tratar, né, em terapia e tentar ver, assim, o que você está fazendo pelo outro, né. Claro, a gente se coloca, a gente tem aquela empatia, a gente se coloca no lugar do outro e a emoção às vezes vem. Mas eu fico muito feliz, assim, gratificada de ver a comunidade ajudando. Todo mundo ajuda como pode, nem que seja rezando, né? Eu atendi hoje de manhã uma freira, que é minha paciente de consultório, e ela, assim, tem um transtorno ansioso, que ela estava se recuperando, mas agora veio à tona, né, tudo que está acontecendo, e ela está em uma zona de risco, ela teve que sair de casa, do local lá que ela mora, e ela me trouxe isso, assim, a piora dos sintomas,
né, por estar vivendo aquilo, mas ela ajuda rezando. Ela disse que agora ela não consegue ficar ali junto das pessoas, né, geralmente a parte da igreja, né, das religiões, assim, estão dando aquele suporte ali junto, indo nos locais. Ela disse que não consegue, mas a parte que ela está ajudando é em orações. Então, isso é essencial, né? Eu vejo, assim, muitos colegas nossos, até de outras áreas, pediatras, né, o clínico geral, intensivista, todas as áreas médicas, assim, eu acho que não tem um médico que não está mobilizado aqui. Isso eu achei muito bonito, sabe? Eu estou falando do médico porque eu tenho muito contato, né? A gente tem grupos e grupos, tem grupos específicos para fazer terapia online, né? Ouvir um paciente online, isso eu tenho feito com frequência, atendimento de pessoas que precisam, eles se cadastram ali nas plataformas e conversam com a gente, né? A gente disponibiliza horários, vai em locais. Eu faço parte ali do corpo clínico da PUC, faço mestrado ali naquela área, então ali a gente também tem um grupo de ajuda de colegas reunidos, né, professores, alunos, né, tanto da medicina, das pós-graduações. Então é um lugar de abrigo, a gente está levando donativos, mantimentos, medicações, né. Hoje a gente se deparou com a situação de um paciente agudo, né, doente, né. Você imagina assim, que você saiu de casa sem levar nada, inclusive seus remédios que você não pode parar, né, psiquiátricos, que aí esse paciente começou a descompensar e a gente tinha que ter medicação injetável, por exemplo, no meio do caos ali, né, são vários colchões com cada, então assim, não tem estrutura, né, hospitais fechados, um dos maiores hospitais aqui, que é o Mãe de Deus, foi invadido, tá fechado, foram deslocados todos os pacientes para outros, e assim, o Moinhos, que é o maior, a referência do estado, tá trabalhando assim, sendo abastecido por água, né, porque não tem, então tá nesse nível. Você imagina, você não pode nem adoecer de outras coisas, né, porque não tem esse suporte. O prefeito, na entrevista dele, ele orientou que quem pudesse ir para o litoral, quem tivesse casa, quem conseguisse parar o trabalho, enfim, né, fosse para lá, para desafogar aqui a cidade. Tem toque de recolher, para as pessoas não ficarem na rua atrapalhando o trânsito das autoridades para salvar, né, os bombeiros. Então, assim, toda hora, o que circula aqui, o que pode circular é a parte rodoviária dentro da cidade, em algumas regiões, e helicópteros, que o pouso é mais facilitado, né. Existem áreas em Porto Alegre hoje que estão seguras ou não? Olha, é forte falar isso, porque assim, por exemplo, a cidade tem se eu não me engano, é de leste, eu não vou saber dizer se é leste ou oeste, eu não sei direito. Tem um canal que se chama, tem um canal que corta a cidade, que vai do início do bairro até o Guaíba. Esse canal tem motores que drenam a água para levar justamente para o Guaíba. Só que já está lá, né, exagerado, não tem para onde sair. Então, em alguns pontos, que aí isso seria a área segura, porque tem esse sistema de drenar, né, de colocar para longe do bairro, vamos dizer assim, dos bairros, a água. E aí isso está falhando em alguns pontos. E aí foi justamente onde começou a invadir, ali próximo desse hospital, né? Ele é relativamente perto, mas nunca se imaginou que ia chegar a quantidade de água lá, né? Os tribunais. Então, eu não sei te precisar, assim, com certeza absoluta está seguro. Sim, provavelmente tem, mas está sofrendo com desabastecimentos de todas as áreas, assim, né? Água, energia e a parte de mantimentos. Isso com certeza não tem um lugar que não esteja. Posso te garantir que 100% está comprometido, tá? A gente hoje teve um avanço maior porque fez sol, né, então se conseguiu tirar mais pessoas com mais facilidade de zonas realmente de risco, mas cidades próximas aqui a Porto Alegre, por exemplo, Canoas, tá tudo destruído. Eldorado do Sul, eu estava vendo a secretária de saúde e o prefeito falando, 100% da cidade foi atingida, porque ele é beirando realmente o Guaíba. Você tem noção, assim, existem condomínios de casa ali, mansões de grandes empresários, que eles têm pier para chegar para o Guaíba.
Então, você imagina, foi o primeiro lugar que foi invadido. Subiu demasiado, assim. Guaíba, que é outra cidade que é próxima também aqui, então tá toda invadida também, embaixo de água. E é o que vocês veem muito na TV, né? Os resgates, as pessoas nos telhados, né? Isso é uma realidade próxima, muito próxima. Onde você mora com a sua família, a água chegou? Não, graças a Deus, não. Aqui a gente está seguro em relação a isso, mas assim, Marcos, a gente está cogitando sair amanhã ou depois. A gente tinha já uma viagem programada, independente, né, ia ter Dia das Mães e tal, para o litoral, e a gente está antecipando porque a gente já está sem água no meu condomínio, por exemplo, tá? Então a gente está todo mundo, a comunidade toda economizando bastante, mas está praticamente só para lavar louça ou algo assim, né? E a água de beber é que está começando a faltar. A gente não consegue comprar mais. Então, aquela orientação que o prefeito deu, muitas pessoas que têm casa na praia, que conseguem sair, já estão. A cidade está um pouco mais vazia, eu noto, pelo trânsito. Eu tenho me deslocado muito para ir nos locais e no trabalho, não consegui parar ainda o meu trabalho presencial, né? E eu vejo a movimentação na cidade, mas vamos ver. Isso se sustenta por um tempo. Isso é o que dá mais receio, né? Vamos sair esse fim de semana, ok, mas vai ficar até quanto? E para quem não tem para onde ir, nesse caso, por exemplo, como é que essas pessoas estão sobrevivendo? Então, existem muitos abrigos, e nesses abrigos, muitos, assim, se formaram em 2 horas, lá na PUC, por exemplo, eu presenciei de perto, sábado, foi feito no Centro Poliesportivo, lá em 2 horas se formou tudo, então recebemos 200 pessoas. E ali foi se mantendo a estrutura, né, por doações, tá? Lá a água do local em si não tem, é abastecido por carros-pipas, e esses carros-pipas estão exclusivos para hospitais que estão precisando, e esses centros, né, mas as casas das pessoas que não estão invadidas, não tem como. Por exemplo, aqui no nosso prédio, eu vi que o síndico estava cogitando ter um carro desses para abastecimento, e está difícil, não se consegue, né? Então, como eu falo, assim, talvez se sustente por uns dias, né? Vamos rezar para que isso melhore logo, né? Para que esse caos acabe, né? E se resolva da melhor forma. As escolas estão funcionando? Não estão funcionando, tá? Essa semana foi paralisado, decreto, né, estadual, e, enfim, não tem como, né? Primeiro que nem tem água, as clínicas, né, estão fechadas, né, hospitais que precisam funcionar estão funcionando dessa forma, um carro-pipa, né, porque aos poucos, hoje eles estão tentando, por exemplo, religar uma estação de água, e eu já soube, assim, foi tentado religar e teve que se desligar 20 minutos depois porque deu um problema. E é um problema que pode, por exemplo, explodir aquilo ali. Então, eles fizeram proteções de cimento, eu estava vendo o cara falando no jornal, mas igual deve ter danificado o aparelho, né? E tá vindo muita ajuda dos técnicos, da equipe que tem uma equipe que tem bastante expertise, assim, de São Paulo e Minas, né, com essas questões de desastres, ali em Minas a gente sabe, né, Brumadinho, aquele pessoal tem bastante experiência para tratamento de água. Então, o governo está muito alinhado com relação a isso, e os estados estão dando muito suporte, Santa Catarina, até o Uruguai, né, então a gente tem uma previsão que também algumas cidades mais ao sul, como Pelotas, Rio Grande do Sul, vão começar a ter problemas agora, né, nesse fim de semana, porque vai estar drenando para a Lagoa dos Patos. Então, vai ganhar maior proporção. E a previsão é de chuvas nos próximos dias? Sim. Tem chuvas, né? Uma chuva que talvez a gente vê previsões. Aqui no Brasil é difícil a gente
ter certeza absoluta que vai acontecer, que é previsão mesmo, né? A gente funciona ainda com balões meteorológicos, diferente ali da Europa, que é uma coisa bem mais precisa, mas pelo que eles mostram ali, tem um risco amarelo aqui para Porto Alegre, hoje eu estava vendo na rádio, né? Que seria um risco ok, que a gente já é acostumado, se fosse o normal. Do jeito que está, vai ter muita consequência ruim, né? Porque já tem muita destruição, já tem muita água. E como é que vai ser feito isso? Então vocês que moram aí vivem com o medo da água chegar a qualquer momento? Olha, eu não vou dizer para você que não existe esse medo. Existe, mesmo achando que está seguro, né? Por exemplo, nessa região ali do Menino Deus que eu comentei com você, eu não imaginei que fosse chegar ali. É a região do meu consultório. Então, fiquei bem surpresa, porque ali tem uma estação de drenagem que deteriorou, né? Deu problema, até montar de novo aquilo ali para drenar aquela água, para tirar. Então, né, tem esse canal que eu te falei, que corta boa parte da cidade. Se isso parar de funcionar, por exemplo, vai invadir ali na PUC. Doutora Érica, os números apontam aí quase 100 mortes, mas como você mesmo falou, são subnotificações, né? O medo é quando essa água descer, o que é que vocês poderão encontrar debaixo dela? Sim, também. Hoje eu estava ouvindo um rapaz do DEMAI, que é a empresa de água, né, de abastecimento de água, que as pessoas, como é que eu vou dizer assim, quando começasse a religar as águas, tivesse cuidado, né, não seria de uso tão rápido, principalmente para beber. É claro que isso é trabalhada essa água, né, é tratada, mas com certeza vão ter muitos corpos de animais, de pessoas, tá? Eu vi também um dado muito triste, assim, que foi encontrado num soterramento uma família de 5 pessoas abraçadas, né? É forte, né? Realmente é uma situação muito difícil e nesses 13 anos que você mora no Rio Grande do Sul, jamais imaginar passar por isso. Jamais. Principalmente porque eu moro numa região bem seca, né? A gente sempre fala, e esses dias uma colega estava me dizendo, a seca é péssimo, mas a gente consegue dar alguns jeitos, né? A chuva, a enchente é muito rápido. Assim, é questão de horas. Tipo, eles têm uma previsão de evacuem, pessoal, essa região. Eles anunciam. E assim, 2 horas depois está tomado de água. Entende? Então, é muito além do que a gente consegue resolver. Quais são as vozes que você mais tem ouvido nos últimos dias? De que perdi tudo? É de que vai demorar para refazer minha vida, mais ou menos assim? Sim, são essas situações assim que a gente, realmente o nosso papel agora, né, eu como psiquiatra principalmente, mas todo mundo faz um pouco disso, todo voluntário, não precisa nem ser médico, vai escutar isso, e a gente tem que ouvir, né, essas pessoas, a gente não pode garantir realmente que vai ser diferente, que vai melhorar, né, a gente não tem essa garantia, infelizmente, e realmente é uma realidade, é duro, eles não estão aumentando nada, é muito triste, né? Famílias que, às vezes, como eu te falei, já teve algumas outras, até esse ano, alguns períodos de enchente, assim, de bastante chuva, que algumas famílias já sofreram consequências, né? Já estavam se reconstruindo e agora veio de novo com muito mais intensidade, então, às vezes, as mesmas famílias sofreram isso. Sabe, já conversei com algumas disso. Então, a imprensa tem noticiado de que, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam desse momento para poder praticar o mal, né? Invadir residências, praticar furtos. Realmente existe isso? Sim. Hoje eu não consigo acompanhar o que a mídia está trazendo, mas ali no nosso grupo de médicas, vem essas notícias, pessoal, cuidado, tem pessoas se passando por pessoas, né, da empresa de água, do bombeiro, sei lá o quê,
entrando nos condomínios dizendo que vai, né, fazer algum serviço, enfim, e é um assalto, né? Pessoas outras que realmente estão com as casas em área de risco e precisam sair, não estão querendo sair com medo da invasão, de chegarem e roubarem, porque às vezes as zonas são orientadas para se esvaziar, mas um apartamento de andares, né, um prédio de andares não vai chegar lá nos andares, mas você vai sair igual porque tem risco, né, a água está ali no térreo, vamos dizer. Então, isso é uma orientação de se evacuar. E muitas pessoas não estão querendo sair com medo de serem assaltadas, né? Então, quando voltarem, não tem mais nada em casa. Isso eu vi de alguns pacientes, de algumas pessoas, né, que estavam nos abrigos e tal. Então, isso acontece. Infelizmente, a pandemia, né, eu imaginei que durante a pandemia, por todo o sofrimento que a gente passou, né, as pessoas tinham mudado um pouco o pensamento, mas isso é real. Inclusive, foi solicitada a ajuda da Força Nacional. Estava vendo que vai vir uns 300 homens para tentar reforço isso. Uma outra coisa que eu vi também, que não sei se você ficou sabendo, os próprios resgates, né, os barcos de resgate, muitas pessoas civis estão emprestando jet ski, enfim, barcos, para chegar nessas zonas e fazer resgates. Então, essas pessoas estão precisando ir com policiamento, pelo risco, entende? É inacreditável, mas é verdade. Doutora Érica, e esse abraço que o Brasil está dando no Rio Grande do Sul, vocês, de certa forma, já começam a sentir? Sim, com certeza, sim. Né, como eu falei para você, eu não estou conseguindo ver muito, entrar em rede social e ver muitas coisas, mas o momento que eu entro ali no carro, que eu ligo o rádio, que vejo algumas, né, essas notícias que eu trouxe, todas foram nesses momentos de deslocamento em locais. E a gente, sim, sente, né, que está todo mundo mobilizado. Que bom, né, o governo, assim, é muito atuante. São essas horas que a gente vê, né, eu sinto que tem uma preocupação muito grande do Eduardo Leite. Eu não tenho partido, assim, enfim, mas eu tenho que falar a verdade, assim, desde o começo o cara tá ali, né, ele vai lá nos locais, já encontrei com ele em locais, né, eu vejo na TV, assim, ele tá praticamente sem dormir, né, mobilizando, ele é muito articulado, ele conseguindo coisas, o prefeito aqui de Porto Alegre também. Então, o prefeito estava dando uma entrevista que ele disse que saiu da casa dele, a casa dele foi invadida, e ele foi para um hotel e teve que ir para outro e estava já no terceiro, porque não tinha água, não tinha energia, não tinha, entende? Então, tá junto, tá todo mundo junto, né? Não tem diferença de classe social, não é atingiu só as pessoas pobres, não, atingiu toda a população. Me permite tocar no assunto, não sei se você vai ficar à vontade para falar sobre isso, mas você é uma nordestina que mora há 13 anos no Rio Grande do Sul. Infelizmente, existe uma tentativa de querer separar o Brasil, o sul do Nordeste, né? Que mora realmente aí no Rio Grande do Sul, tem essa dificuldade de adaptação ou realmente o sulista abraça o nordestino, como o nordestino abraça o sulista? Como é que eu vou te dizer? Eu acho que isso é um assunto complexo para falar, tá? Mas assim, que é a principal é diferente da gente, tá? A gente tem uma cultura, como você falou, assim, de abraçar mais, né? De acolher, principalmente eu morava em Natal também, né? Depois que eu saí de Caicó, então ali tem muito turista, então é natural ter uma abertura maior. Aqui eles, até pela própria colonização alemã e italiana, eles são muito fechados, sabe? O que é que eu percebo? Que sim, tem um bairrismo muito grande, mas não é só com o nordestino, é com qualquer outro, inclusive Santa Catarina, né, que é estando aqui do lado. Mas depois que você conhece, que você faz amizade, que às vezes no início você tem que provar realmente que é bom, né, ou que você está empenhado, é competente, enfim, depois disso, não.
Até tiram uma onda com sotaque, alguns dizem, eu acho bem bonitinho, né, e, enfim, mas num primeiro momento, sim, você sente aquele bairrismo, e isso é de pessoas para pessoas, né, a gente vai encontrar aí também no Nordeste, né, pessoas que têm um olhar diferente, vamos chamar assim, para outras regiões. Mas eu acho que, assim, no geral, a gente consegue se enturmar, né, vamos chamar assim, se integrar bem à sociedade, né. Acho que também tem muito de você buscar, de você querer, se você ficar medindo forças, a ideia não é essa, né, quem está aqui veio por um propósito, assim como quem foi para lá, Nordeste ou de São Paulo, né, eu posso falar isso também de São Paulo. São Paulo tem bairrismos diversos com o nordestino, né. Então, assim, sim, em algum grau você vai sentir, mas eu acho que isso, a gente é muito mais do que isso, né. Se a gente se integra nessa forma, assim, acho que passa bem, vamos dizer. Pelo que você já ouviu nos últimos dias, tem uma previsão de quanto tempo vocês irão conseguir reconstruir o Estado? Isso é complicado, porque a gente tem previsões ainda de chuvas que podem atrasar mais, né? Eu fiquei preocupada com a questão do aeroporto, né? Que eles tiveram uma previsão até o final do mês. Me parece que até segunda ordem está fechado até o fim do mês. E é muito tempo, né? O fim do mês para a gente ficar sem voos, nem de receber, nem de sair, né? Então, eu não tenho previsão assim, eu imagino que até o fim do mês, uns 20 dias, se restabeleça a água, a energia, para ir aos poucos se reconstruir. Reconstruir as casas que, né, as famílias que perderam as casas, isso talvez vai demorar mais, né? E a família aqui em Caicó, o que dizer nesse momento? Tem conversado com elas, tranquilizar a família? Sim, sim. Eles ficam bem ansiosos, né? Minha mãe ela disse que não consegue nem ouvir as notícias. Disse, melhor não ouvir, a gente tá seguro, né? Não tem o que fazer. Nem que eu quisesse, e uma amiga minha esses dias, não tem como vocês virem. Eu disse, você não viu que tá fechado o aeroporto, nem isso. Meu marido estava em São Paulo no fim de semana, porque ele precisou trabalhar lá, e, claro, estava começando a iniciar essas coisas, a gente não imaginou que ia fechar o aeroporto. E ele não conseguiu voltar pelo aeroporto de Porto Alegre, ele teve que ir para Florianópolis, de Florianópolis para aqui veio de carro, né, arriscando ali, porque também algumas estradas estão comprometidas, fora os engarrafamentos, que a gente está praticamente com um acesso só. Então, tem todas essas situações, né. Doutora Érica, queria agradecer aqui a sua participação. Eu sei que é um momento muito difícil, né? A gente não queria nem se encontrar nessa circunstância, né? Sim. Mas serve para que as pessoas possam realmente entender e tentar se colocar no lugar de quem mora aí no Porto Alegre, Sim. outros municípios do Rio Grande do Sul, porque não está fácil realmente, né? Não está fácil. A gente, eu até disponibilizei com alguns grupos de colegas, né, amigos que eu mantenho, PICs, né, comunidades seguras, né, porque também até isso está tendo pessoas que simulam, né, órgãos para arrecadar dinheiro das pessoas que estão doando, mas instituições sérias, a instituição que a gente dá aula, eu e o meu marido, Inspiral Educação, que tem uma sede aí em Natal, na UNP, muitos colaboradores perderam tudo. Então a gente fez meio que uma vaquinha online, a Inspiral se prontificou a dobrar o valor que conseguisse, né? Então a gente um site seguro, né? Um órgão seguro, né? Criado para isso. Então... eu não tenho decorado, assim, eu posso te mandar depois para você divulgar nas suas redes, assim, são funcionários, são professores, né, que viajam, às vezes, no Brasil todo. Essa é uma escola que tem vários municípios, vários estados do Brasil, é uma rede de educação médica, a gente dá aula, e, assim,
são pessoas, a gente está fazendo atendimentos online para esses funcionários e famílias deles. Então, né, cada um na sua área ali, tem o pessoal da pediatria que está junto também, né, o pessoal da emergência, então, ajudando como pode. Ok, que Deus lhe abençoe e que um dia possa voltar a Caicó com a sua família com Sim. notícias melhores, tá bom, doutora Érica? Tá bem, muito obrigada pela oportunidade de estar no seu programa. Um abraço.